Nós vamos começar aqui mais uma conversa, um encontro no dia de hoje, que as palavras aqui ditas possam servir para nosso próprio conhecimento ou para ajudar ao próximo, que a gente consiga sempre pensar, refletir sobre o que é dito aqui e tentar o máximo possível levar para a nossa vida, né? Meu nome é Carla e muitos já me conhecem, aqui eu sou trabalhadora da casa, mas outros é a primeira vez que eu estou vendo. Então sejam sempre muito bem-vindos e nós vamos começar com a nossa prece inicial, tá bem? Pedir agora para os que desejarem fecharem seus olhos, receberem todas as bênçãos caindo sobre si, sobre sua cabeça, sobre seu corpo, sentindo como se fosse um facho de luz que aquece o coração, acalma a mente, vai entrando devagarzinho no nosso corpo, que possamos receber toda essa bênção divina ao longo dessa tarde. Amado Mestre, estamos aqui reunidos mais uma tarde para aprender, nos curar, sairmos mais leves, mais em paz deste recinto de amor e cura. Que possamos encontrar aqui, Senhor, algumas respostas para tantas perguntas, alguns caminhos ainda não percorridos, mas que possamos sempre, Senhor, ter a certeza de que não estamos sozinhos, que o Senhor e toda a espiritualidade sempre nos ampara, nos trazendo a força necessária para o dia a dia, a coragem, a paciência, a resiliência, que possamos, Senhor, caminhar cada vez melhor e agradecemos sempre a oportunidade de podermos estar aqui e de podermos ainda caminhar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Bom, hoje a conversa é um tema difícil, porque é um tema que as pessoas normalmente não querem falar sobre isso, porque normalmente traz muito incômodo, traz muita dor, traz muita... Dá meu celular, mulher. Pelo amor de Deus, dá meu celular. Pronto, ele vai dar para a senhora, tá bom? A senhora vai ficar mais tranquila? Filho, dá meu celular, filha. Então pronto. Obrigada, Deus abençoe. Dá meu celular para ir presente. Obrigada, Deus abençoe. De nada. Agora vou continuar falando. Tá bom, obrigada. E é um tema muito delicado, só que é um tema que a gente precisa falar. E por que a gente precisa falar? Porque os casos, infelizmente, estão aumentando no Brasil e no mundo. Casos esses que às vezes a gente ouvia falar e que hoje eles estão batendo na nossa porta. É o filho de um amigo, é a esposa de um conhecido, é o padrinho de alguém. Então a gente percebe que cada vez mais nós temos casos próximos a gente. E aí o que nós podemos fazer, né, para ajudar essas pessoas? Então hoje a conversa é para a gente entender um pouquinho esse processo, o que leva as pessoas a tomarem essa decisão de tirar a própria vida e entender qual é o nosso papel possível nesse caminho, nesse caminhar. Aqui eu coloquei fotos de algumas pessoas, não sei se vocês reconhecem algumas delas, né? São pessoas famosas, pessoas da mídia ou famosas pelos seus inventos, né? São pessoas. Então aqui,
Dumont foi o pai da aviação, que descobriu, planejou, projetou o primeiro avião. Mark Steyn, um ator famoso de Hollywood, jovem, uma carreira próspera, fazendo vários filmes, seriados. Marilyn Monroe, quem nunca ouviu falar dela, também atriz. Elis Regina, grande cantora brasileira, também marcou por décadas e até hoje as suas músicas. Leila Lopes, também atriz. Renato Russo, cantor. Robin Williams, ator. E por que essas pessoas? O que será que essas pessoas todas têm em comum? O que será que elas têm em comum? Dor? Será? Solidão? Medo? Angústia? Desespero? Um vazio interno? Um apego à vaidade, um apego à sua própria carreira, apego ao poder que eles exercem, né, assim, sobre as pessoas. Falta de propósito. Mas na verdade, todas essas pessoas têm em comum a interrupção da vida. Todos eles que nós mostramos, inclusive Santos Dumont, cometeram atos que interromperam a sua vida precocemente. E aí nós ficamos pensando, nossa, mas essas pessoas provavelmente tinham uma questão financeira boa, né? Eram pessoas conhecidas no mundo, eram pessoas bem-sucedidas. Então a gente tem que começar a pensar que será que tudo isso é o que define se uma pessoa vai interromper a sua vida ou não? Então, o que será que leva uma pessoa a um ato desses, que de verdade tem que ser um ato com bastante coragem? A gente costuma até falar que essas pessoas são fracas, enquanto na verdade não são. Porque para a gente ter a decisão de atentar contra a nossa própria vida, a gente tem que ter muita coragem. E é uma coragem que é pautada onde? No desespero, no medo, no eu não estou encontrando outra saída, a dor dentro de mim é muito grande, eu quero dar um fim nela. Então tudo isso são alguns dos fatores que podem levar uma pessoa sim a interromper a sua própria vida. E aí aqui eu coloquei uma etimologia, né, o significado da palavra suicídio, que sui quer dizer a si mesmo, e essa palavra sídio quer dizer assassinato. Então, assim como homicídio, infanticídio, genocídio, o suicídio é um atentado contra a própria vida, um assassinato contra a própria vida. E que tudo tem ligação, todos eles. Mesmo não sendo setembro, né, nós estamos agora no mês de maio, mas para vocês saberem que a Organização Mundial de Saúde, e aqui no Brasil, definiu um mês, e a gente sabe que para cada mês é levantado um tópico, um assunto, né? Então tem um mês que é do câncer de mama, para todas as mulheres fazerem, tem um mês de setembro, no caso, é suicídio, tem o mês de novembro, que é o Novembro Azul, que é para os homens também fazerem os seus exames. Então, cada mês tem dentro desse calendário como se fossem levantados assuntos principais para serem trabalhados naquele mês. Mas o Setembro Amarelo, na verdade, ele tem que acontecer de janeiro a janeiro, né? Então a gente tem que conversar cada vez mais com as pessoas sobre essa questão. Então o suicídio, por exemplo, ele é considerado mundialmente como um grave problema já de saúde pública. Então é um problema de saúde pública. Não é que o vizinho que cometeu isso, ou outra, a mulher, ou o tio de alguém, não são casos isolados. Já é considerado como um caso de saúde pública. E isso mundialmente, para ter essa atenção, quer dizer que os casos são muitos. Para vocês terem uma ideia, esses dados são de 2016.
E a gente sabe que nesse período de pandemia e pós-pandemia, esses números aumentaram consideravelmente. No mundo são cerca de 800 mil suicídios anuais e o Brasil só perde para os Estados Unidos. Então o Brasil, apesar de ter toda essa característica de um povo alegre, de um povo receptivo, de um povo lutador, a gente está em segundo lugar, apenas abaixo dos Estados Unidos. As notificações apontam que tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então imagina o tempo que a gente está aqui durante essa palestra, que está havendo vários casos. No Brasil, a cada 45 minutos. Então assim, é muito, gente. A gente está perdendo muitos irmãos que estão interrompendo a sua vida, e a gente tem que entender um pouquinho do porquê que isso está acontecendo, né? E o perfil das vítimas também é assustador. A maioria é homem, negro e com idade entre 10 e 29 anos. 10 anos e 29 anos, e até 29 anos. Então são pessoas extremamente jovens que estão cometendo suicídio cada vez mais. Aí aqui, principalmente, né, entre os jovens, cerca de quase 97% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. O que são esses transtornos mentais? Depressão, crises de angústia, alterações de humor, dificuldade em se relacionar. E o mais curioso disso tudo é que quando foi realizada uma pesquisa recente, esse ano, agora em 2022, sobre esses jovens. E aí nessa pesquisa apontou que metade deles, 51%, mais da metade, não procuraram ajuda. Então são pessoas, são jovens que acham que podem dar conta, que é algo passageiro, que não querem preocupar os pais ou que acham que vai passar sozinho e não procuram ajuda. Então metade desse número não procura ajuda. Então se eles não procuram ajuda, qual é o papel da família, da comunidade, da escola, da sociedade? Qual é o papel de cada um nisso? Será que a gente está olhando com atenção para essas crianças e adolescentes? Será que a gente está olhando de fato com afeto? Olhando no fundo dos olhos, entendendo, abrindo espaço para esse jovem vir até a gente, para ele poder se colocar? Será que a gente realmente está aberto para que eles venham nos procurar, para que eles tenham confiança em nós como uma pessoa que possa ajudá-los? Então são coisas para a gente pensando de que forma a gente pode minimizar isso, que a gente pode transformar isso daqui e ajudar essas pessoas. Em primeiro lugar está a depressão, então nesse caso dos jovens, seguido de transtorno bipolar, que é aquele que é um transtorno que oscila entre depressão e euforia, Então uma hora a pessoa está deprimida, na hora ela está extremamente eufórica, depois ela está deprimida e outra vez eufórica. E abuso de drogas, que também acabam ocasionando muitas vezes a interrupção da vida. Mas também são fatores de risco para o suicídio, e aí já pegam as pessoas mais velhas, outra faixa etária, desemprego, sensações de vergonha. Então se a pessoa se sentiu muito envergonhada, ou porque ela cometeu um ato errado, ou porque está desempregado e ficou numa situação que perdeu a casa e se sente envergonhado, enfim. Desonra, desilusões amorosas, além de antecedentes de doenças mentais. Quero dizer, pessoas que já tiveram depressão, pessoas que já passaram, às vezes, por uma síndrome do pânico. Só que, mesmo assim, a questão do suicídio, o que as pesquisas mostram é que nem sempre toda pessoa que tem uma depressão, ela pode cometer o suicídio. Ou todas as pessoas que cometeram suicídio obrigatoriamente tiveram um quadro depressivo ou algo parecido. Não. Existe uma tendência, mas não é um fato 100% de uma coisa ligada à outra, tá? Mas a notícia mais impactante que a Organização Mundial de Saúde traz, fala que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Então, de cada 10 eu consigo salvar 9 através da prevenção. Então, aí mostra de verdade a nossa falha
porque a gente tem 90% em nossas mãos, e está escorrendo entre nossas mãos, e a gente não está conseguindo ajudar a atuar de uma forma de fato preventiva. E aí por que isso? Porque o suicídio ele é considerado um tabu, ninguém quer falar sobre ele. Todo mundo acha que é algo vergonhoso, que a gente, se a gente falar, vai dar a ideia para o outro fazer alguma coisa assim. Por quê? Porque ele atenta contra a própria vida, então por isso que ele é considerado um tabu. Os familiares se sentem culpados, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, como que a gente acolhe a família que viveu um suicídio, os que ficaram. São os que ficaram, como que a gente pode também acolher, entender esses processos dessa família, desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa mãe, desse pai, enfim. É uma conduta moralmente inaceitável, e isso principalmente as religiões colocam, né, de modo geral, que é inaceitável que você cometa o suicídio. Tem essa condenação da igreja, e por vergonha ocultam a verdadeira realidade sobre o acontecido. Todo mundo aqui deve ter um caso para falar. Eu tenho na família um caso de uma tentativa, e que foi abafado, e que foi escondido de todos. Mas será que esse seria o caminho certo? Da gente esconder, da gente abafar, da gente não falar do assunto? Os pais, quando veem às vezes seus filhos, têm dificuldade de conversar, também procurar ajuda até com outros pais. Olha, meu filho está passando por isso, eu não sei como lidar. Por quê? Porque de novo cai a sensação de culpa, de impotência, que eu não estou sendo um bom pai, que eu não estou sendo uma boa mãe. Isso, gente, não tem nada a ver. Assim, a gente vai entendendo junto com a doutrina, que a doutrina vem nos mostrando que sim, nós temos responsabilidades com o outro, conosco mesmo, mas nós temos o livre-arbítrio, que apesar de às vezes todo o ambiente amoroso daquele lar, de todo o ambiente que os pais são abertos à conversa, pode acontecer. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Aí aqui na doutrina, no livro dos Espíritos, tem várias questões que são que Kardec fez aos Espíritos sobre a questão do suicídio. Eu separei só algumas, que tem muito mais para quem se interessar em ler, tá bom? Então, lei de justiça, amor e caridade, direito de propriedade e roubo. Então, no livro dos Espíritos, ele vai falando de vários direitos nossos, né? Então, na pergunta 880, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Porque nos é dado o direito de viver. A partir do momento que a gente encarna, é um direito que nos foi concedido de passar por essa experiência enquanto encarnados, para termos a oportunidade de evoluirmos, termos a oportunidade de aprendermos, porque é só assim que o nosso espírito consegue caminhar, consegue evoluir. Então nos é dado esse direito. E o homem tem direito de dispor a sua vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Novamente, aqui não é para a gente julgar as decisões de ninguém. Hoje a nossa conversa é para a gente entender. Porque quando a gente entende, a gente tem mais chance de conseguir ajudar. Então esse é o objetivo maior da conversa de hoje, sem julgamentos. Novamente, temos o livre-arbítrio, tem uma lei que é de causa e consequência, e que tudo que nós fazemos um dia terá uma consequência. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que nos sustentarmos nessas premissas. Sim, uma pessoa que tirou a sua própria vida, ela terá consequências? Terá. Mas ela teve livre-arbítrio, e mais, ela tem a chance de começar de novo, através de outra encarnação, através de
outra oportunidade. Então Deus nos dá várias oportunidades, inúmeras e infinitas. E isso é o que às vezes a gente tem que se apegar. Se eu errei hoje, vou tentar não errar amanhã o mesmo erro. Se eu me omiti hoje, eu vou tentar não me omitir amanhã. E assim caminhar nesse aprendizado. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Esse está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a serenidade é o melhor remédio que a gente pode ter dentro da gente. Ai, mas como que eu consigo a serenidade com tudo acontecendo na minha vida, com tantas tribulações? É fácil falar de serenidade para você que tem uma vida assim, assim, assim? Não. A vida de ninguém é perfeita. A serenidade é algo que a gente constrói no nosso dia a dia e é difícil. É difícil. É difícil a gente ter esse controle de entender que mesmo que tudo por fora esteja um caos, dentro de mim eu estou tranquila. E eu estou tranquila por quê? Porque eu tenho essa confiança no futuro. Eu sei que uma hora tudo vai se resolver, que tudo vai passar e eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, se você tem essa fé no futuro, isso te traz a calma. Eu não preciso resolver agora. Às vezes agora eu não estou dando conta mesmo, eu preciso de ajuda. E quantas vezes, por orgulho, nós não pedimos ajuda? Quantas vezes? Ah não, eu não vou pedir ajuda porque senão o outro vai pensar isso, vai pensar aquilo. Então a humildade, o exercício da humildade, ele começa aceitando as minhas próprias imperfeições. Então quando eu aceito que eu não sou perfeita, que eu tenho vários erros, eu tenho humildade em aceitar que eu sou uma pessoa ainda que precisa de evolução, é muito mais fácil para mim pedir ajuda. Agora, se eu sou pautada no orgulho, que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou o melhor, eu faço tudo bem, eu faço tudo certo, no primeiro golpe o que acontece? Essa pessoa tomba, porque o orgulho não me permite ser humilde. Outra questão: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Então, de onde vem aquele desgosto? É como eu falei, às vezes é uma família amorosa, o jovem está lá, estuda, tem apoio dos pais, apoio da mãe. O que falta? O que às vezes traz um desgosto para aquela pessoa? Às vezes são dois irmãos, um irmão está super de bem com a vida e o outro irmão não. E aí você se pergunta, mas o que acontece se é no mesmo ambiente que os dois vivem e um pode ser tão diferente do outro para encarar a mesma situação? E aí muitos falam que para alguns pode ser efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Saciedade quer dizer aquilo que nada me satisfaz, eu não consigo sentir prazer nas pequenas coisas. Então eu fico numa busca constante de cada vez mais, mas o meu vazio interno é muito grande e nada me satisfaz. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa com mais rapidez. Então, para aqueles que conseguem seguir e entender que o seu trabalho, além de ajudar o próximo, porque qualquer trabalho, por mais diferente que ele seja, ele sempre tem esse viés de colaboração. Quer dizer, mesmo se eu sou uma atendente de caixa, eu estou colaborando para que as pessoas possam realizar suas compras. Se eu trabalho com a limpeza de rua, eu estou colaborando para que as ruas fiquem limpas. Então, todo trabalho tem um cunho de ajudar, né? E se a pessoa ainda consegue alinhar com seus dons naturais, com suas habilidades naturais, com seu propósito de vida, o trabalho não se torna mais árduo, ele não se torna mais um fardo. E aí a gente começa a entender e encarar as coisas do nosso dia a dia melhor. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais ágil tendo em vista a felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. Então, novamente, paciência, resignação. Hoje nós vivemos uma sociedade que ela está cada vez mais acelerada. As pessoas sentem isso.
O dia continua tendo 24 horas, mas a sensação que a gente tem que é igual agora, a gente piscou, já está em maio, não é? Outro dia era janeiro, hoje a gente pisca, está em maio, pisca de novo, já é dezembro. Então o que a gente tem feito com o nosso tempo? Os dias continuam com 24 horas, as semanas com 7 dias, o ano com 365 dias. Então o que está acontecendo que a gente não está conseguindo muitas vezes nos apropriarmos desse tempo interno, que parece que não combina com o tempo externo. Então, paciência, resignação, para que tudo aconteça no tempo certo. Outra, aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo. Então, quantos casos a gente vê, às vezes, entre casais, que a mulher, por exemplo, faleceu por algum motivo, desencarnou, e o cônjuge não aguenta e acaba tirando a própria vida. Ou de uma forma intencional, ou deixando de comer, deixando de se cuidar e acaba também partindo prematuramente por esse não cuidado. E as pessoas acham que se elas tirarem a própria vida, elas vão estar no mesmo lugar e vão encontrar o seu amado, a sua amada, o seu filho, a sua filha. Só que isso não acontece. E por que não acontece? Porque aquela mulher, ela desencarnou por um motivo, vamos supor doença, foi a hora dela, e ela desencarnou já cumprindo o seu plano encarnatório. Ela cumpriu a sua etapa de vida. Ela vai ser direcionada para um lugar. O marido que se matou para encontrar a amada, vamos assim dizer, ele não vai para o mesmo lugar que ela, porque ele desencarnou com outros sentimentos, com outras frequências, com outra sensação de amargura, de desespero. Eles não vão estar na mesma faixa vibracional e eles não vão se encontrar imediatamente. Pode ser que um dia realmente isso aconteça, mas não imediatamente. O resultado que colhem é muito diverso do que esperavam, responde, no Livro dos Espíritos. Uma vez de se unirem ao objeto da sua afeição, deles se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia nem um insulto que lhe fazem duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensava abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que os esperava. Então, assim, aqui dá a ideia de que Deus é punitivo, não é punição, é novamente causa e consequência, que é uma lei natural. Então, dependendo da causa, tem uma consequência, se é outra causa, é outra consequência. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós tomarmos a nossa decisão. Só que o que a gente vê de relatos que nos trazem é que os espíritos, as pessoas quando desencarnam nesse momento, elas têm um choque, porque elas acham que elas vão encontrar o amado, a pessoa que eles querem, e aí entra um desespero maior ainda quando vem que nada daquilo irá acontecer. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então aqui eu coloquei apenas algumas, e novamente não é uma regra. Se fez A, a resposta é B, se fez C, a resposta é D. Não é assim que funciona, mas algumas consequências vão continuar com sofrimento em maior nível. Então, às vezes a pessoa está desesperada, num momento de dor muito grande, ela acaba cometendo suicídio achando que aquela dor vai passar. Não vai. Por quê? Porque o sentimento, a sensação vai junto com o espírito. O que fica aqui é só o corpo físico. Então, a dor que está interna a ela continuará e ainda maior, porque ela tem consciência do que ela fez com ela mesma. Localização em região de sofrimentos, então, pela frequência vibratória, a gente é levado, enquanto espírito, para outros espíritos que estão com a mesma frequência que a nossa. Então, se eu estou com um sofrimento muito grande, é com pessoas em sofrimento muito grande que eu vou me unir. E aí fica aquele sofrimento generalizado. Tormentos, recordações, pesadelos, porque aí ele começa a recordar da vida enquanto encarnado. Lesões a nível perispiritual, então, por exemplo, se a pessoa se deu um tiro e causou uma lesão, ela vai sentir aquilo ainda dentro dela. E essas lesões podem se refletir na sua próxima reencarnação. E desperdício do tempo valioso do progresso.
Então ele começa a ter consciência de que ele desperdiçou um tempo. Então um jovem que acaba cometendo suicídio com 20 anos, ele percebe quanto de tempo da vida dele ele desperdiçou, que ele poderia viver ainda enquanto encarnado. Aí aqui, só para vocês entenderem, a gente considera dois tipos de suicídio. Um tipo de suicídio seria o direto ou intencional, então resulta de um ato consciente. Então tem o planejamento da morte, a pessoa vai lá e tira a própria vida. Esse é um suicídio direto. Mas tem um indireto, que eu começo com comportamentos viciosos que eu sei que vão prejudicar a minha saúde física e ou psíquica. Então, por exemplo, o abuso, um abuso do álcool, um abuso do cigarro, abuso de remédios sem prescrição médica. Então, tudo isso eu sei que de alguma forma vai abreviar a minha vida. Então, antes eu ia viver até 80 anos, ou viver até 70. Então, também é considerado como se fosse uma forma de suicídio indireto. Aí aqui tem um comentário do Allan Kardec para a gente finalizar um pouquinho essa parte mais espiritual e aí a gente começar a conversar um pouquinho sobre a parte mais prática. Tem um comentário dele que ele fez uma releitura das perguntas no Livro dos Espíritos. Então, a observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido. Então a gente tem, vamos imaginar que a gente tem como se fosse um cordão umbilical, que é o que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito. E esse laço ainda está forte, porque ele foi programado, vamos supor, para durar 80 anos. Eu com 20 eu interrompo a minha vida. Então esse laço fluídico entre o meu espírito e o meu corpo, ele ainda está muito carregado de fluido de vida, de fluido vital. Então aí fala que enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente, muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja erguido completamente. E aí o que são as consequências disso, né? São o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito durante mais ou menos tempo julga pertencer ainda ao número dos vivos. Então ele fica ainda meio que preso à realidade aqui em que ele vivia enquanto encarnado e ele não consegue se desligar disso. Então ele continua vendo às vezes que a mãe está sofrendo, que o pai está sofrendo, ele vai sentindo, tendo aquelas percepções, porque ele ainda está com esse fluido, esse cordão ainda fortemente ligado. Aí sim, como que a gente pode ajudar um espírito que suicida? A pessoa se suicidou, o que eu posso fazer agora por ela? A melhor ajuda que a gente pode fazer é continuar fazendo orações. Esse espírito, ele precisa de muitas orações, porque toda vez que a gente faz uma oração, a gente está mandando uma vibração positiva para ele, que o ajude a ele a se reorganizar, que o ajude ele a receber ajuda, uma oração que os mentores espirituais percebem a nossa oração, se encaminham até ele para ajudá-lo. Então a oração é a melhor ferramenta que nós temos para ajudar um espírito uma pessoa que se suicidou. Então orando para que ele se perdoe. Então, outra coisa que também é muito importante, a gente ter esse ato do perdão dentro da gente. Perdoar aquela pessoa que se suicidou, mesmo você estando com dor e não entendendo, mas perdoar porque foi a escolha dela, foi a escolha que ela conseguiu fazer naquele momento. Não era a melhor escolha, mas foi a que ela conseguiu. Então, quando a gente acaba perdoando e pedindo em nossas orações que esse espírito se auto-perdoe, já é um caminho para ele ser socorrido e ser atendido. Ele precisa retirar do coração a raiva que possa ter de alguém ou qualquer sentimento de vingança. O suicida precisa ter humildade para pedir ajuda. Você também pode orar para que espíritos amigos possam ajudar nesse resgate. E oração e pensamento positivo podem ajudar muito. É a forma que a gente tem. Aí aqui, pensando já, vindo para a prática um pouquinho mais. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que a gente acha que pode ter um risco de suicídio? Porque normalmente ela dá sinais, só que às vezes são sinais mais perceptíveis
E às vezes são sinais imperceptíveis que a gente quase não percebe, não imagina o que está acontecendo. Então, primeiro, ouvir atentamente com calma a pessoa. Então, se a pessoa está vindo te procurar, te pedindo ajuda, não vai ficar fazendo 30 coisas ao mesmo tempo enquanto você escuta a pessoa. Para, senta, olha ela nos olhos. Ela tem que se sentir ouvida e acolhida nesse momento. Entender os sentimentos da pessoa, sem julgamento. Entender os motivos do que ela está te trazendo. Isso não quer dizer que a gente valide, que a gente concorde. A gente não precisa concordar ou discordar. Nesse momento, a nossa função é escutar. Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito. Então, quando a pessoa vem se comunicar comigo, o nosso corpo fala junto, a gente não percebe. Então, se eu estou assim para a pessoa, fazendo assim, ó, e ouvindo ela vai pensar o quê? Ela está lendo o meu corpo, ela está falando, essa pessoa não está podendo me ajudar. Mas se a gente faz com a cabeça que a gente está ouvindo ela, que a gente está aceitando, que a gente está entendendo e se mostra aberto, também ajuda nesse sentido. Expressar o respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa. Então valorize ela, enalteça qualidades dessa pessoa, porque às vezes ela não está enxergando isso. Enaltecer qualidades não é só falar assim, você é muito bom, você é muito legal. Não, é trazer esse elogio para a realidade. Nossa, você é muito bom porque você faz isso, eu adoro quando você faz isso, quando você me ajuda a pôr a mesa, porque só você sabe pôr a mesa. A gente sempre tem um elogio para fazer para alguém, e o elogio tem que ser concreto, ele não pode ser generalizado. Conversar honestamente, mostrar sua preocupação, seu cuidado, sua afeição e focalizar nos sentimentos da pessoa. E aí, como não se comunicar, ao contrário, interromper a pessoa muito frequentemente. Imagina que para ela já está muito difícil falar, já está muito difícil se abrir, se expor. Aí você fica interrompendo a pessoa o tempo todo. Aí vai chegar uma hora que a pessoa não vai mais querer falar, não vai querer mais conversar. Ficar chocado ou muito emocionado. Nesse momento, não é hora da gente demonstrar as nossas emoções nesse sentido. É hora da gente manter a calma, porque é a gente que tem que ajudá-la a segurar as suas próprias emoções. Se eu começo a chorar desesperado, aí a pessoa vai se sentir mais culpada e nós não estaremos ajudando. Fazer o problema parecer trivial. Vai passar. Não liga. Não, imagina que você está fazendo isso. Isso não ajuda. Qualquer problema que alguém te traga é real para aquela pessoa. E se é real para aquela pessoa, a gente tem que respeitar. Dizer simplesmente que tudo ficará bem, fazer perguntas indiscretas ou emitir julgamento se é certo ou errado. Ela não precisa ser julgada, porque ela já está nesse processo de auto-julgamento muito forte. Tá? Aí aqui, coloquei essa imagem que fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11, 28. Então é isso, é a gente tentar fortalecer a nossa fé também, saber que a gente não está desamparado e que, na verdade, mesmo enquanto encarnados, aqui a vida nos manda pessoas boas. Quantas pessoas, às vezes estranhas, nos ofereceram a mão num momento que você fala assim: nossa, mal conheço essa pessoa, ela está falando isso para mim? Então, na verdade, são providências divinas de pessoas que estão sendo enviadas propositalmente para nos ajudar nesse caminhar. Aí aqui, sobre os sobreviventes do suicídio. Como a gente falou no começo, que o suicídio é um tabu, os sobreviventes, as pessoas que ficam, que vivem a perda de um ente querido para o suicídio, elas não vivem um luto comum. Porque se a gente perde, minha mãe desencarnou há 2 anos atrás. Você recebe o abraço, você recebe o carinho dos familiares, você recebe de amigos, as pessoas perguntam como que você está, e você vai conseguindo se reestruturar e se fortalecer com o tempo. Quando a pessoa perde um ente querido por um suicídio, os outros se afastam. Se afastam com medo de falar assim: não, eu não vou tocar no assunto, eu não sei se eu vou causar dor, é melhor eu ficar na minha, é melhor eu não chegar perto. E a pessoa se sente extremamente sozinha. Ela já está com a dor da solidão do acontecido
e ela não se sente capaz de conversar com ninguém sobre isso. Só que a gente muitas vezes se afasta para nós não nos lidarmos com a nossa própria dor, que dói pra gente também. E aí causa aquele mal-estar, então você dá um passo atrás para não viver aquele mal-estar. Então, o que a gente tem que fazer? Né? É o momento de compartilhar a dor, de oferecer o ombro, de não evitar a pessoa enlutada. Em casos de mortes trágicas, às vezes a gente acha melhor não falar nada, mas isso mais é para evitar o nosso próprio mal-estar em torno da morte, porque para a pessoa enlutada, falar a respeito pode ser um alívio. Não deixa a pessoa falar, vai lá, escuta, abraça, né? Por quê? Porque você se sente muito sozinho. E como ajudar essas pessoas a lidar com tamanha dor? Com a escuta sincera, conversando amorosamente sobre o assunto, evitar atribuir uma causa, desse modo você estigmatiza as pessoas envolvidas. E o pior de tudo, nesses sobreviventes do suicídio, porque fica na cabeça dos envolvidos, né, da família, enfim, aquela pergunta: por quê? Por quê? Só que a pessoa não está mais lá para te responder, ela já foi. E aí aquela família fica: mas por que fez isso? Por que fulano aconteceu isso? Mas o que eu fiz? E a família se sente culpada. E ela carrega essa culpa por muito tempo. E muitas vezes necessita sim de uma ajuda especializada, de um psicólogo para trabalhar isso, de pessoas com mais técnica para poder ajudar diretamente a essa pessoa passar por essa fase. E a gente tem que entender que ninguém tem culpa de nada, é uma decisão individual, é uma decisão dela. E a pergunta aí da família, né? O luto da família de um suicida. Então, primeira fase do luto, que as pessoas estão em estado de choque. Então, é aquele momento que ninguém ainda acredita no que aconteceu, ou que em cima disso você tem que tomar decisões rápidas para resolver alguma situação. Então, está todo mundo meio em estado de choque ainda, como se fosse uma anestesia, um não acreditamento. Eu não acredito que isso está acontecendo, estou negando ainda que isso possa estar acontecendo. Só que, convivendo com esse sofrimento e essas repercussões da perda do familiar, elas vão tendo, ao longo de um tempo muito grande, reconstruir a vida e fazer esse processo de superação. Então, novamente, qual é o nosso papel nesse sentido? É ajudar essas famílias, ajudar essas pessoas, mostrar nossa solidariedade, tentar trazer uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, e tentar buscar soluções com aquela pessoa, não para ela, mas sugerir: que tal você fazer isso, que tal você procurar alguém para ver se ela consegue. Aí aqui tem um relato de um pai que perdeu a filha jovem, né? E ele conta como foi o dia. Então, é só uma história. Eu sei que todo mundo tem muitas histórias de suicídio, mas é uma história para a gente pensar um pouquinho. E foi bem bacana, assim, porque ele, depois de passar por aquele momento do choque, o jeito dele que ele conseguiu para reconstruir a vida é falando sobre o suicídio para ajudar outras pessoas e outras famílias. Então, ele transformou a dor dele numa causa, num propósito de ajudar o próximo, para evitar que outras pessoas passassem pelo que ele passou. Então, é um jeito também que muitas pessoas encontram, não só em relação ao suicídio, mas como às vezes outros acontecimentos graves na sua vida, que transformam isso numa ação. Então, eu vou ler para vocês, tá bom? O oficial de justiça aposentado, Ivo Oliveira Faria, 59 anos, é um sobrevivente que teve auxílio de grupos montados para se livrar do fardo da culpa e viver livre de preconceitos, os dele e os dos outros. No dia 13 de março de 2014, perdeu Arielle, a mais velha de seus 3 filhos, aos 18 anos. Aos 18 anos, Arielle era a princesa que pensava em estudar direito. Passara dias atrás no concurso para técnico judiciário e amolecia Ivo com afirmações de que gostaria de seguir a sua carreira, a carreira do pai.
Ivo confirma, suicidou-se após o almoço e realizar algumas tarefas com o pai, que nem de perto sugeririam um final de tarde tão inesperado. Tinham saído para almoçar. Faria perdeu o chão no dia seguinte, apagou da mente datas, horários, detalhes, tudo que pudesse remeter aos últimos momentos com a filha. Mas hoje, renovado pela coragem de tornar pública sua experiência para ajudar a quem sofre com situações semelhantes, parece buscar o oposto. Lembra que os dois foram à oficina deixar o computador do caçula para reparo antes de sentar no restaurante. Descreve o que cada um comeu. Não se esquece também que a filha comentou naquele almoço a sua determinação de tirar a carteira de motorista. Então, como que uma pessoa, na hora do almoço, está falando de um ato futuro, que eu quero tirar a minha carteira de motorista, e naquela mesma tarde ela tira a própria vida? Arielle era extremamente carinhosa, amava ler. Um leigo não teria a menor condição de afirmar que ela tenha dado algum sinal com esse perfil a essas realizações. 3 meses antes do suicídio, Arielle revelou sua vontade de não mais ir à igreja, frequentada desde a infância com ele e a família. Faria admitiu que seria mais feliz na companhia da filha nas orações, mas que respeitaria sua decisão. E naquele 13 de março, ele e a ex-mulher Patrícia, mãe de Arielle, encontraram um bilhete ao lado do corpo da filha. Em poucas palavras, ela afirmou vagamente não aguentar mais, disse não haver culpados por sua decisão e encerrou com uma frase enigmática, que gente morta não decepciona ninguém. Então, assim, só para a gente pensar nessa história, o quanto às vezes pode nos dar alguma pista, né? Sobre uma menina que aparentemente não tinha depressão, que aparentemente ela estava estudando para entrar na faculdade, ia tirar a carteira de motorista, estava cheia de planos futuros. Tempos depois, uma irmã da sua ex-mulher contou-lhe que semanas antes de dar a vida, Arielle tinha revelado a ela interesse por uma moça. Ela namorou 2 rapazes, sabíamos disso, mas nunca comentou nada conosco sobre relacionamento com meninas. Faria ainda tenta juntar as peças, como se o abandono da igreja, a frase do bilhete, em busca de uma resposta. E olhando pelo retrovisor, desconfia que a atitude de Arielle pode ter mesmo vindo do conflito entre a formação cristã sólida e a vontade de ver um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Mas é apenas um palpite. Aí aqui isso nos dá uma segunda dica de o quanto às vezes, logicamente, nós temos que fazer toda a formação moral dos nossos filhos, é nossa obrigação, nosso dever, mas o quanto às vezes padrões extremamente rígidos dentro de uma família fazem com que os filhos tentem escapar de alguma forma. Porque a gente sabe que quanto mais rígido, mais a pessoa, o jovem, ela se sente sufocada no sentido de não sentir abertura para uma conversa com os pais. Então, para eles eram uma família típica, uma família normal, uma família tranquila. Mas onde será que essa menina ela não sentiu o apoio da família para falar das suas inclinações? Então, o quanto será que, e a gente vê isso no nosso dia a dia, o quanto isso aflige muitos jovens. E não é só quanto à determinação sexual, às vezes até é uma formação de carreira. Quantos às vezes querem seguir uma carreira, por exemplo, quer fazer jornalismo e o pai fala, não, você vai fazer medicina, porque aqui todos nós somos médicos. Então, quanto no nosso dia a dia, muitas vezes nós tolhemos os caminhos dos nossos filhos do direito de escolha deles. Então, o que será que muitas vezes está errado? Voltando a pensar, crianças a partir de 10 anos cometem suicídio. O que uma criança de 10 anos entende da vida? Então, que dor é essa tão profunda que leva ela a cometer esse ato? Um jovem, 25 anos, estão todos assim, cheios de vida ainda pela frente, cheios de projetos. Aí afeto e carinho serão sempre fundamentais, mas não há solução sem conhecimento neste campo delicado. Então aqui só para finalizar, eu peguei uns cards que é da própria da Organização Mundial de Saúde, né, que faz na campanha do Setembro Amarelo, que são os cartões que chama Mito ou Verdade, sobre prevenção do suicídio. O OPAS é a Organização das Américas, tá? Então, dentro da Organização Mundial de Saúde tem esse das Américas.
Então, apenas pessoas com transtornos mentais são suicidas. Falso. Mito. O comportamento suicida indica profunda infelicidade, mas não necessariamente transtorno mental. Muitas pessoas que vivem com transtornos mentais não são afetadas por comportamentos suicidas. E nem todas as pessoas que tiram suas vidas têm um transtorno mental. Aquilo que eu falei no começo. Uma pessoa que tentou suicídio é alguém que está destinado a morrer. Falso. Destinado a morrer nesse sentido. Pelo contrário, pessoas suicidas que tentam suicídio são muitas vezes ambivalentes sobre viver ou morrer. Alguém pode agir impulsivamente, não consigo ler. Ao beber pesticidas, por exemplo, e morrer alguns dias depois, mesmo que preferisse viver. O acesso ao apoio emocional no momento certo pode impedir o suicídio. Uma pessoa que tentou suicídio sempre voltará a tentar. Falso. Existe uma tendência, sim, de repetição, mas não pode ser uma regra. O risco maior de suicídio costuma ser de curto prazo e está relacionado a uma situação específica. Embora os pensamentos suicidas possam retornar, eles não são permanentes. E um indivíduo com pensamentos e tentativas previamente suicidas pode continuar a viver por muitos anos. Então, é falso pensar que quem cometeu suicídio uma vez vai cometer segunda, terceira, quarta. Mas é verdade que uma pessoa que tentou suicídio, se ela não buscar tratamento e ajuda, ela terá muito mais chance, sim, de permanecer com esses pensamentos suicidas. A maioria dos suicídios acontece de repente sem aviso prévio. Falso. A maioria dos suicídios é precedida por sinais de alertas verbais ou comportamentais. Claro, existem alguns suicídios que ocorrem sem aviso prévio, mas é importante entender quais são os sinais de alerta e ter cuidado com eles. Então, a maioria deles, as pessoas dão sinais. É que nós não estamos habituados a ver, nós não temos conhecimento nessa área. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de cometê-lo. Falso. E muito jovem que começa a pesquisar, começa a perguntar, começa a ver como que faz, começa a falar sobre isso. Pessoas que falam sobre suicídio podem estar buscando ajuda ou apoio. Um número significativo de pessoas que pensam em se suicidar está experimentando ansiedade, depressão e desesperança e pode sentir que não há outra opção. Aí o último, falar de suicídio é uma má ideia e pode ser interpretado como encorajamento. Falso. A gente falando de suicídio, a gente não está encorajando as pessoas a se suicidarem, pelo contrário. Dado o estigma generalizado em torno do suicídio, a maioria das pessoas que pensam em se suicidar não sabe com quem falar. Em vez de incentivar o comportamento suicida, falar abertamente pode dar ao indivíduo outras opções ou tempo para repensar sua decisão, evitando assim o suicídio. Então, gente, quanto mais a gente falar, mais abertura nós tivermos com as pessoas, de verdade, a gente tem maior chance de evitar que isso aconteça. Eu acho que é isso o importante da conversa de hoje. A gente entender que o suicídio, ele é causado por uma grande dor interna, que pode ser amenizado, pode ser trabalhada ou pode ser ajudada se quem está à sua volta estiver alerta. E a gente sabe que hoje a sociedade está cada vez mais fechada para isso, as pessoas estão cada vez mais com pressa e não se atentam a olhar o seu amigo, a olhar quem está ao seu lado. Então é uma dica para a gente estar mais atento ao nosso próximo e de fato ler nas entrelinhas e, acima de tudo, não julgar, não condenar. A gente não sabe o dia de amanhã, quem somos nós? Nós erramos o tempo todo. Então, quem somos nós para julgar alguém? Então, pensar nesse sentido, tá bom? Aqui a gente tem duas indicações e depois, quem precisar, a gente pode colocar um cartaz aqui no centro até, do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que ele atua muito fortemente, ajuda muitas pessoas e é um número de telefone gratuito, então é muito fácil das pessoas procurarem esse acesso. E tem esse Instituto Vita Alegre, que tem grupos gratuitos para sobreviventes do suicídio, para trabalhar com as famílias. Então, eles também têm em São Paulo, na Baixada Santista e no Rio de Janeiro, que faz esse apoio aos enlutados, a
pessoas que viveram suicídio nas suas famílias e que estão precisando de ajuda. Então também é importante a gente fortalecer essas redes de apoio, porque as pessoas muitas vezes precisam. Certo? Era isso hoje que a gente gostaria de conversar com vocês. Sabemos que não é um tema agradável, mas é um tema necessário. E que a partir da conversa a gente consiga estar mais atento nesse sentido para o nosso próximo. Tá bom? Obrigada. Vamos fazer oração. Então, para uma oração final, se caso alguém tenha alguma pessoa que cometeu suicídio ou alguma família que esteja necessitando dessa ajuda, que o seu pensamento seja direcionado a ela. Nós vamos fazer uma oração mais geral, mas que a gente possa direcionar essa oração para todos aqueles que necessitam, que estão necessitando nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Ó Pai, o Senhor que é nosso Pai, que acompanha cada passo nosso, que sabe de todas as nossas dores, que sabe de todas as nossas aflições, nossas limitações. Senhor, que hoje as nossas orações possam ir a todos esses irmãos, que estão com esses pensamentos ainda enquanto encarnados, que o Senhor coloque em suas mentes, em seus corações, uma fagulha de luz, uma fagulha de amor, que essas pessoas possam ter aos seus lados apoio familiar, apoio espiritual, que façam entender que a vida é eterna, que a interrupção da vida não ajuda em sua evolução, que essas pessoas sejam encorajadas a procurar ajuda, procurar uma saída, porque sabemos, Senhor, que sozinho tudo é muito difícil. Que o Senhor e a Legião de Maria, que cuida também de todos nós, possam acolher essas famílias, acolher essas pessoas que estão vivendo o luto de seus entes queridos, que possam sentir a sua mão sobre seus ombros, sentir o seu abraço fraterno, e que todos eles possam ser atendidos também com seu amor. Fazemos ainda uma oração para os que partiram, para os que tomaram essa decisão, que eles possam se perdoar, pois não sabiam o que faziam. Não sabiam o que faziam, Senhor. Que eles possam todos serem acolhidos, que possam todos serem encaminhados para hospitais, para que possam receber um tratamento adequado e tomar consciência aos poucos dos seus atos, para continuar nessa caminhada, nessa evolução. Senhor Deus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui e que o Senhor também nos abra os olhos para que nós possamos enxergar quem precisa de ajuda. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa escutar as palavras que não foram ditas. E principalmente, Senhor, abra sempre o nosso coração para que possamos receber os nossos irmãos e ajudá-los sempre na medida do possível. Ó Pai, muito obrigada por esta tarde, que todos aqui possam receber as suas bênçãos, sair daqui mais fortalecidos, sair daqui com menos dores e que tenham uma semana de paz e de tranquilidade nos seus lares e em seus trabalhos. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus.